Pirando Amigo orgulhosamente apresenta campo elétrico. Vetor campo elétrico. Muito bem. Podemos observar uma carga puntiforme. Significa dizer que nós não devemos levar em consideração as dimensões dessa carga. Toda carga elétrica gera um campo elétrico, que é encontrado por esta equação. K é a constante, Q é o valor da carga, e D é a distância que eu estou em relação ao centro da carga. Podemos observar que o gráfico campo elétrico e distância é uma hipérbole não equilátera, porque o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Muito bem. Unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Futuramente vamos ver que também pode ser volts por metro. Bem, verificando essa proporcionalidade aqui, podemos ver que o vetor 1, ponto 1, é um ponto no espaço distante, a distância d1 da carga, vai ter este campo elétrico. Ponto 2 é um ponto distante d2 da carga, e o ponto 3 distante d3 da carga. É visível que a distância 2 é menor que a distância 1, que é menor que a distância 3. Consequentemente, menor a distância, maior o campo elétrico. Podemos perceber isso pelo vetor. Olha a intensidade desse campo elétrico é representada pelo comprimento do vetor. Mais próximo, mais intenso. Mais próximo, menor a distância da carga, mais intenso vai ser no meu campo elétrico. Que a gente pode perceber pelo vetor. Ok? Então, a intensidade do vetor 3 é menor que a intensidade do vetor 1, que é menor que a intensidade do vetor 2. Ok? Essa carga é chamada uma carga geradora, porque nós vamos levar em consideração o campo elétrico gerado por essa carga. Muito bem. Nós temos aqui três cargas. Uma carga Q maiúsculo, que a gente chamou de geradora. Duas cargas Q minúsculo, que nós chamamos de carga de prova. Bem, sabemos que toda carga gera um campo elétrico. No entanto, quando a gente trabalha com carga de prova, significa dizer que nós estamos desconsiderando o campo elétrico da carga de prova. Muito bem. Com relação à intensidade do campo elétrico, nós vimos anteriormente que quanto mais próximo da carga eu estiver, mais intenso será o campo elétrico, maior será o valor desse campo elétrico. Podemos observar isso na figura. De qual maneira? Observando a distância entre as linhas de força. Nessa região aqui, a distância entre a linha de força é pequena, ou seja, as linhas de força estão bem próximas. Agora, quando eu chego nessa região, a distância aumentou. Mais distante as linhas de força, menos intenso é o campo elétrico. Ok. Análise número 2. Força e campo elétrico. Bem, se essa aqui é a carga geradora e essas duas são cargas de prova, não vamos levar em consideração o possível campo elétrico gerado por essa carga e por essa. Ou seja, nessa região do espaço aqui vai existir apenas a carga, o campo elétrico gerado pela carga negativa, que vai ser convergente. Ele é canibal, ele gosta de convergente, quer dizer, deixa para lá. No ponto 1 também, ele também é convergente, ok? Com relação à força, na carga 1, a carga de prova tem o mesmo sinal da carga geradora. Então será uma força de repulsão. Lembrando que
Eu não posso cancelar esse vetor com esse. Força é uma grandeza vetorial, campo elétrico é uma grandeza vetorial, mas são grandezas distintas. Não é possível achar resultante entre força e campo elétrico. Muito bem. Na carga 2, carga de prova 2, a força vai ser de atração. Cargas de sinais contrários se atraem. E aqui a gente chega a uma conclusão que nós podemos utilizar futuramente para resolver exercícios. Sempre a força que atua sobre uma carga de prova positiva possui mesma direção e sentido do campo elétrico na região onde essa carga está imersa. Então essa carga é positiva. Onde ela está, ela é de prova, não consideramos o campo elétrico dela. Então na região que ela está, o campo elétrico é este. Então a força vai ser paralela a esse campo. Ok? Muito bem. Densidade de linha de força. Acabei de mostrar a densidade de linha de força de uma carga pontiforme, pontual. E agora aqui a gente percebe o seguinte. As linhas são mais ou menos paralelas. Eram para ser paralelas, mas não ficaram muito paralelas. Mas a distância entre essas linhas aqui, ó, onde o ponto A está, é maior que a distância entre essas. A distância dessa aqui também é maior que essa e menor que essa. Quanto mais próximas as linhas de força, as linhas do campo elétrico, mais intenso vai ser esse campo elétrico. Então no ponto B, as linhas estão mais próximas, o campo será maior. No ponto C, estão próximas também, mas um pouco afastada. E no ponto A já está totalmente afastada. Quando a gente vai de B até C, em um determinado momento, até essa posição aqui mais ou menos, o campo elétrico continua o mesmo. A partir daí, ele começa a diminuir. A distância entre as linhas de campo diminui. Muito bem. Se eu tenho 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas, e quero encontrar o campo elétrico em uma determinada posição do espaço, por exemplo, a posição P, no ponto, Desculpe, o ponto P, o campo elétrico vai ser calculado como? O campo elétrico é igual a Q sobre D ao quadrado. Então vou pegar o campo elétrico da carga A é positiva, o campo elétrico dela é divergente, não é? O campo elétrico da carga A seria assim, não é? Ok? Então, nesse ponto seria para cá. E seria calculado como K, que é a constante, Q, que é a carga A, D sobre D ao quadrado, que seria a distância daqui até aqui. O campo elétrico da carga B seria calculado utilizando a mesma fórmula. Porém, a carga B tem um sinalzinho negativo. O campo elétrico dela é convergente. É canibal. Muito bem. Então, o que acontece agora? Nesse ponto aqui, o campo elétrico vai ser convergindo a carga. Agora, temos o campo elétrico gerado pela carga A, na posição P do espaço. Temos o campo elétrico gerado pela carga B. A resultante é vetorial. Quando eu acho o vetor resultante, o campo elétrico resultante é uma operação vetorial. Ok? Seguinte. Muito bem. 2 cargas positivas, campos divergentes. Só que chega na região do espaço aqui, ó, que elas vão ficar bem próximas, paralelas, bem próximas, mas não se cruzam. Que no meio o campo será nulo. Ok? Muito bem. Cargas de sinais opostos Ipiranga, positiva para negativo, né? O campo elétrico
sempre é tangente à linha de força. Por exemplo, qual seria o campo elétrico nesse ponto? Seria tangente à linha de força. Qual seria o campo elétrico nesse ponto? Tangente à linha de força. Ok? Campo elétrico nesse ponto, tangente à linha de força. Campo elétrico nesse ponto, tangente à linha de força. Muito bem. Apoio cultural. Canil, coisa bela.